Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor, muito bom ter você aqui. Eu quero fazer uma série, vou começar com este vídeo aqui, sobre as fases da escrita. Então, se você tem interesse em saber quais são todas as fases da escrita, siga esta série. E o vídeo de hoje, o primeiro número dessa série é justamente Eu Tive Uma Ideia. Exatamente isso. Eu tive uma ideia. Você também não está cheio de ideias? E se fala para você mesmo, para as outras pessoas, eu tive uma ideia, olha que maravilha. E o que fazer com essa ideia? Eu lembro que a primeira história que eu realmente criei, que foi minha mesmo, eu tinha em torno de 13, 14 anos, e eu fiquei fascinado pela capacidade de ter tido uma ideia para escrever uma história. E assim, a história era uma história bem simples, não tinha nada de diferente. Eu lembro que tinha um menino, que tinha um cachorro, eu também era um menino, eu também tinha um cachorro. Mas o que mais me fascinou nessa ideia que eu tive, e eu escrevi realmente essa história, o que mais me fascinou é que, por mais que os personagens fossem parecidos comigo, com o meu cachorro, eles podiam fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que eu não podia. Podiam chegar a lugares que eu não chegaria, ou enfrentar problemas ou desafios, ter aventuras que eu não teria. Então, esse é o fascínio da escrita. E quando a gente tem uma ideia, assim como eu tive, assim como eu continuo tendo ideias repetidamente, é uma maravilha. Eu imagino que você também tem essas ideias, né? E aí, o que a gente faz quando tem uma boa ideia? Já pensou sobre isso? Bom, no geral, quando você tem uma ideia, você quer transformá-la, uma ideia de história, você quer justamente transformá-la em uma história, em uma narrativa. E para isso você precisa fazer um planejamento. Quer dizer, você pode sair escrevendo conforme você achar que deve escrever, mas o ideal é que você faça um planejamento. Na minha história, por exemplo, a primeira que eu criei, eu saí escrevendo de qualquer maneira. E assim, eu sinceramente eu não tenho certeza, eu não lembro mais se eu realmente terminei aquela história. Como é que ela acabou? Porque eu não lembro o final dela. Eu imagino que eu não tenha terminado. E é o que muitas vezes acontece quando a gente tem a ideia, ela é maravilhosa, e a gente sai escrevendo, já numa sequência toda, e chega num determinado ponto, você fica sem fôlego, você não sabe mais o que dizer, né? E por isso é que tem que ter a questão do planejamento. Então, talvez assim, em linhas gerais, para começar, o que você pretende fazer com essa história? Ela tem talvez fôlego suficiente para ser um livro grande, para se transformar num livro grande? Ela permite que você consiga agregar muitos personagens, muitas cenas, muitos conflitos, ou somente um conflito que você vai decidindo, que você vai desenrolando ao longo da trama. Então tudo isso tem que ser já mais ou menos pensado, mais ou menos imaginado. O que você pensa em relação à sua história? Quantos eventos ela vai ter? Porque assim, se a sua história não tiver eventos, ela simplesmente vai ser uma vinheta, né? Se os personagens ficam lá olhando tudo e não dizem nada e não acontece nada, você não vai ter uma história. O que faz com que a história aconteça são os eventos, os acontecimentos, os conflitos, aquilo que eles têm que enfrentar, aquilo que eles têm que resolver para chegar até um final. Da mesma forma, se os personagens não têm um foco, se eles simplesmente vagam, se eles passam pelos lugares e não tem nada que aconteça em relação a eles, aí você tem talvez um diário de viagem, né? Você não tem uma história mesmo. Os personagens simplesmente estão vagando por algum lugar, pode até ter cenários maravilhosos, mas não tem uma história realmente. Então é outra situação a ser enfrentada. Imagine que aquela sua ideia que você teve, que é transformar numa história, que é transformar num livro, ela é como uma corrida, ela tem uma preparação, ela tem um start, ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento, ela tem um final,
E no meio de tudo isso é que realmente as coisas acontecem. Parece óbvio, mas para muita gente não é. Por quê? Porque não tem experiência de planejar uma escrita. Quer dizer, uma coisa é você imaginar, uma coisa é você pensar a respeito, a outra, efetivamente, é você escrever. E como você escreve? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre isso também. E um conselho assim bem importante, quando você escreve ficção, a ficção tem que ser interessante. Ela tem que entreter primeiramente. Tudo bem, você pode querer passar uma mensagem através dela, através da boca dos personagens, dizer que o mundo precisa melhorar, etc, etc, que tem que vencer o mal e tudo mais. Mas tem que ser divertido. Divertido no sentido que tem que ser interessante, que não tem que ser uma coisa maçante. Senão você lê um relatório que não vai ter grandes interesses, talvez, para saber o que aconteceu. Então, se você relaciona fatos somente, você tem um relatório. E não é isso. A escrita de ficção, ela tem muitos outros aspectos que precisam ser verificados e que você tem que prestar atenção. E nessa fase da ideia, talvez muita gente se pergunta, afinal de contas, eu quero escrever isso aqui, mas a qual gênero pertence? Né? Lembrando que o que é gênero? É aquela divisão que a gente faz, por exemplo, gênero literário, que a gente tem um romance, tem o conto, tem a novela literária e assim por diante. Então, a qual gênero pertence poderia pertencer essa minha ideia? Como é que eu poderia desenvolver? Como eu falei no início, se eu tiver uma história, uma ideia que tenha muitos elementos, que eu consiga estendê-la, aí sim eu posso escrever um romance. Agora, se ela é basicamente um conflito, tem somente um ou dois personagens, aí é um conto, né? Tá mais para o conto e assim por diante. Então, talvez este é o momento, não necessariamente você tem que decidir para sempre e não pode mais mudar. Já aconteceu, inclusive, né, de começar um conto e virar um romance, isso acontece o tempo todo. Mas você ter um início, né? Eu gostaria de escrever um romance com essa ideia que eu tive. Então, aí você se prepara, você faz todo o planejamento para que esse romance aconteça efetivamente. Ter ideias é algo fascinante, você não acha? Eu acho. Eu tenho ideias o tempo todo. Muitas delas estão guardadas, muitas delas eu utilizo, mas é muito bom ter ideias. Então, você pode ter ideias de todos os tipos. A gente está falando aqui, direcionando um pouco mais as ideias de escrita criativa, então escrita justamente de ficção. Mas não deixe as suas ideias guardadas. Desenvolva elas, né? Não quer dizer que você vai publicar tudo que você faz. Eu tenho muita coisa escrita e não tantas coisas publicadas. Quer dizer, para mim, o mais importante é dar vazão a essa vertente criativa. Que é isso que nos move, isso nos dá energia, isso faz o nosso ser se conectar não só com o mundo, mas com as outras pessoas também. E eu quero aproveitar, já que a gente está falando de ideias e de escrita, eu quero aproveitar para convidar vocês a participarem do meu curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Então ali eu vou falar de todas essas fases, estas e outras que a gente está comentando aqui, para que você realmente consiga começar, continuar e finalizar da melhor forma possível. Então, olha aqui embaixo, tem um link, você inscreve o seu nome para receber as informações e começar o curso. E para terminar, eu quero deixar uma frase aqui do grande escritor alemão Thomas Mann. Ele disse o seguinte: a tarefa de um escritor consiste em ser capaz de fazer algo a partir de uma ideia. Boa frase, né? Fazer algo a partir de uma ideia. Essa é a nossa tarefa. Tá bom? Continue a me seguir, segue o canal. Se você ainda não segue, né? Clica aqui embaixo e passa a seguir o Café do Escritor. E também segue para receber os outros vídeos dessa série que eu quero fazer para vocês, né? Estou preparando para vocês. Então essa é a primeira. Eu tenho uma ideia, tem mais coisas por aí. E eu espero vocês aqui comigo. Um grande abraço, até lá!